Opa, beleza? Nessa aula a gente vai aprender a criar uma função no Excel, uma espécie de PROC-V, que retorna todos os valores que foram pesquisados. Olha só, eu tenho aqui o estado, a região norte, eu quero fazer um PROC-V para trazer para mim todos os estados dessa região. Então, a função, a gente vai chamar ela de PROC-Tudo, já está aqui, ó, PROC-Tudo. Vou clicar bem aqui, ó, em norte, eu quero procurar a região norte nessa lista de regiões, ponto e vírgula, eu quero que ele retorne o valor que está aqui nesses estados, tá? Então eu vou dar um Enter e ele vai trazer todos os os estados da região norte. Se eu escrever agora aqui sul, ele vai atualizar, vai trazer os estados da região sul, nordeste, tá? E assim por diante. Bom, em primeiro lugar, se você usa o Office 365, você pode utilizar a função filtro, que faz exatamente isso daqui, ó. Se eu escrever lá filtro, a matriz, essa daqui, a matriz que eu quero procurar é essa daqui, retorno, né? Ponto e vírgula, incluir, eu seleciono essa outra matriz e faço que isso é igual à região norte e vai trazer exatamente, ó, a mesma coisa, tá? O mesmo resultado. Bom, mas caso você não use o Office 365, que não tem a função filtro, uma versão talvez anterior do Excel, do Office, ou se você quer aprender as técnicas para depois você adaptar para outras fórmulas, que mesmo que você use o Office 365, então essa aula também vai te ajudar, beleza? Eu vou acessar o VBA, aqui está a função que eu já tinha criado de antemão para demonstrar, e eu vou deletar para a gente criar tudo de novo. Então, eu vou escrever lá function, vou chamar essa função de PROC-Tudo, tá? Beleza, o resultado da função vai ser uma variant, por quê? Porque é uma matriz, tá? Agora, dentro da função, os parâmetros, eu preciso colocar aqui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que eu quero procurar, o valor procurado. Então, eu vou chamar esse parâmetro de x, tá? E não vou colocar um tipo de dado para ele, porque o valor procurado pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser uma string, uma data, enfim. Então, é um tipo de dado indefinido, vai ficar como variant. O segundo parâmetro é a matriz onde eu quero pesquisar o valor procurado. Então, eu vou chamar esse segundo parâmetro de mproc, que é a matriz de valores procurados. Como é um intervalo de células, ele vai ser do tipo range. E por fim, o terceiro parâmetro é a matriz onde estão os dados que eu quero retornar. Nesse caso, eu quero retornar os dados que estão aqui na coluna dos estados. Vou chamar esse parâmetro de mresult, tá? mresult as range, porque também é um intervalo de células. Ok. Bom, agora, aqui dentro da função, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável, criar uma matriz que vai armazenar os valores que eu estou encontrando. Então, eu vou escrever dim, eu vou chamar essa matriz de mvalores, tá? mvalores é uma matriz que vai armazenar todos os resultados, as correspondências encontradas, que vai ser também uma variant, beleza? Agora, o que é importante eu saber? Digamos que eu estou procurando aqui, ó, pelo estado, pela região sul. Então, se eu vier aqui nessa lista, pesquisar a região sul, eu vou encontrar 3 correspondências, que são os 3 estados do sul. Então, a minha matriz de resultado, a minha matriz valores, ela precisa ter 3 elementos, tá? Só que se eu procurar outra função, outra região, por exemplo, a região norte, eu vou ter muito mais elementos. Então, como que eu faço para que essa matriz aqui ela seja dinâmica, o número de elementos dela seja compatível com o número de elementos que eu estou conseguindo retorno? Eu vou declarar essa matriz desse jeito, com parênteses em branco, e depois eu vou redimensionar a matriz. Só que para eu redimensionar a matriz, eu tenho que saber primeiro quantos valores existem lá naquela minha coluna. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de total as long. Essa variável total é a quantidade de valores que foram encontrados. Então, digamos que eu estou com a região sul como valor a ser pesquisado, e aqui dentro eu quero saber quantas vezes a região sul aparece. Como que eu faço isso da maneira tradicional?
através da função cont.c. A função cont.c, eu seleciono um intervalo, por exemplo, esse intervalo aqui, o critério é o sul. Então eu sei que eu tenho 3 elementos naquela coluna que correspondem à região sul. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dizer que total é igual a worksheet function.countIf. A função countIf é a função cont.c. Primeiro argumento. Argumento 1 as range, é justamente o valor, o intervalo, a matriz que eu estou procurando. E esse intervalo é o mproc, que é o que a gente determinou como parâmetro lá em cima. O segundo parâmetro da função cont.c, cont.if, é o que eu estou procurando. Eu estou procurando o valor x, parâmetro x, que é o valor procurado, tá? Isso aqui deverá retornar para nós já a quantidade de elementos que existem naquela matriz, tá? naquela coluna. Se eu escrever que proc tudo é igual a variável total, você vai notar que igual proc tudo, por exemplo. O valor procurado, o x, é a região sul. A matriz procurada é essa daqui, o mproc. Ponto e vírgula. A matriz de resultados é essa daqui dos estados. Se eu der um Enter, olha só, ele trouxe o número 3. Agora, se eu colocar Nordeste, ele vai trazer o número 9, porque tem 9 estados na região Nordeste, tá? Por enquanto, ele está retornando apenas o total de elementos que existem como resultado. O que eu preciso, na verdade, é pegar isso daqui e redimensionar a minha variável mValores. Então, eu vou dizer que mValores, vou utilizar a declaração redim para redimensionar a matriz. mValores vai ter o tanto de linhas que correspondem à variável total. Então, 1 to total, tá? Eu não posso deixar desse jeito aqui, ó. Isso aqui já vale, isso aqui já é uma matriz, já é um vetor, tá? As variant. Então, repare que eu declarei agora a minha variável mValores com a quantidade de elementos que correspondem à variável total. Se eu escrever assim, ó, proc tudo é igual a mValores e executar novamente essa função, olha só, ele vai trazer para mim agora uma matriz com 9 elementos. Se eu colocar aqui, ó, sul, ele vai trazer uma matriz com 3 elementos, tá? Porque eu estou colocando a matriz agora como resultado da função. Mas o que eu tinha falado anteriormente, eu não posso deixar simplesmente desse jeito, porque senão a matriz vai ficar em linhas. Se eu quero que ela fique em colunas, eu preciso redimensionar mValores com um total de linhas e um total de colunas também. O total de colunas vai ser 1, eu quero uma coluna apenas. Então agora, se eu executar a função novamente, repare que os dados já vão ficar em uma única coluna, porque agora eu tenho uma única coluna com 3 linhas, tá? Então esse detalhe é importantíssimo na hora que você for fazer funções ou matrizes que você quer que o resultado venha em formato de coluna e não em formato de linha. Perfeito. Feito isso, o próximo passo agora é eu percorrer esse intervalo, essa matriz, para verificar quais deles correspondem à variável sul e depois eu incluo dentro da minha matriz. Então, vamos fazer um for, que vai começar no 1 e vai até o total de linhas, tá? Como que eu obtenho o total de linhas que eu selecionei? Eu posso utilizar aqui, ó, o próprio mproc, que é o intervalo, .cells.count e next. Vou criar uma outra variável, que é a variável i, que é a variável de controle do meu for. Então, eu vou começar na primeira célula e eu vou até a última célula do intervalo. É muito importante que na hora de aplicar a função, você selecione uma única coluna de valor procurado e uma única coluna de valor resultado. E essas duas colunas precisam começar e terminar no mesmo lugar, na mesma linha, tá? Senão a função ela pode trazer resultados errados. Deixa eu apagar isso daqui. Bom, deixa eu escrever aqui de novo. Norte. E aqui dentro, agora, eu vou começar a fazer o procv. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se o valor que está em mproc.cells índice i
ponto value. O que é isso aqui? Ó? mproc é o intervalo, esse intervalo aqui. Então, esse intervalo que eu vou selecionar. Ponto cells i. Se a variável i for 1, eu vou estar verificando o primeiro valor desse intervalo. Se ela for 2, eu vou estar verificando o segundo valor desse intervalo e assim por diante. Eu vou até a última célula. Se esse valor for igual à variável x, que é o que eu selecionei lá em cima, que eu defini como parâmetro lá em cima, então eu vou dizer que na variável mvalores, cuja a linha dessa matriz é a linha J, que eu ainda não defini, linha J, coluna 1, então eu vou colocar dentro dessa matriz o valor que está no intervalo de resultado, M, aqui no caso é mResult, cuja célula seja a mesma posição, i.value, ok? Vou declarar a variável j, de j as long, que vai ser a variável que vai controlar quantos elementos eu já coloquei na matriz. J vai começar valendo 1, tá? E aqui eu vou colocar que j é igual a j mais 1. Então vamos fazer esse teste aqui agora. Eu vou botar um ponto aqui, vou escrever lá igual, proc tudo, procurar o norte, mproc é esse parâmetro, mresult é esse cara aqui, eu vou dar um enter, ele parou aqui, então vai verificar agora, i vale 1 e vai até o 27, tá? I vale 1. Quem que está na primeira célula de mproc? É o norte, tá aqui, ó. E norte é igual a x, que vale norte também. Então, lá na coluna 1, na linha 1, coluna 1 da minha matriz, ele vai colocar o valor que está na célula I, ou seja, na mesma posição, porém, da coluna estados, tá? Dei F8, ele veio para cá, agora vai incrementar uma unidade no J. Beleza, agora ele volta. Qual que é o valor que está na célula 2 de mproc? Nordeste, ó. Nordeste não é igual a norte, que é o X, então ele pula. Vai fazer isso até o final para todos, perfeito? Depois que ele terminar, aqui embaixo eu escrevo que V, que o resultado da função proc tudo é igual a matriz M valores, tá? Então eu vou tirar esse ponto de interrupção, vou dar um play, e você vai ver que ele vai retornar aqui a resposta correta agora, tá? Se eu colocar sul, ele vai trazer para o sul, se eu colocar sudeste, vai trazer os estados da região sudeste, beleza? Como eu disse no começo, essa função, ela pode ser, se você usa o Office 365, a função filtro faz a mesma coisa, porém, se você usa versões anteriores, você pode criar a tua própria função, ou se você usa o Office 365, você pode aplicar as técnicas utilizadas aqui para adaptar e criar funções mais poderosas ainda, tá? O VBA, as possibilidades são infinitas, beleza? Vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download. Não se esquece de clicar no like, caso você gostou desse vídeo, se ele te ajuda de algum jeito. E principalmente, clica no botão inscrever-se para você se inscrever aqui no canal e receber mais aulas como essa daqui. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.